Boa noite, meus queridos. Mais uma vez estamos diante da palavra do Senhor nesta noite para o nosso estudo de quinta-feira, onde nós estamos estudando sobre o Velho Testamento, alguns pormenores de cada livro das Escrituras. E hoje nós estaremos estudando sobre o livro de Samuel, que seria a lição hoje para nós de número 14, onde nós vamos entender um pouquinho mais sobre um pouco do conteúdo que está nesse livro como um todo. Como um todo, quando eu falo de 1ª e 2ª Samuel, naquela divisão da Bíblia egípcia. Antes de nós meditarmos na palavra de Deus, convido você a curvar sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, pela noite que o Senhor está nos dando, pela semana que está prosseguindo, e pedimos agora a bênção do Senhor sobre nós, no estudo da Tua Palavra, para que nós possamos compreendê-la, tirar lições proveitosas para as nossas vidas, que venha nos enriquecer, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, para nós compreendermos mais dos desígnios do Senhor para conosco. Queremos, ó Pai, pedir a ação do Teu Santo Espírito nesta noite para o aprendizado da Tua Palavra. Que o Senhor nos dê a mente capaz de entender, de compreender e de discernir aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é real e que está contido nas Escrituras Sagradas. Te pedimos isso com gratidão em Cristo Jesus. Amém. Livro de Samuel, um pequeno resumo para nós compreendermos um pouco sobre esse livro. Esse livro fala do último juiz no período de juízes que nós estávamos estudando, que foi o próprio Samuel. Isso está lá já de início no 1º ao 7º capítulo de 1 Samuel. Ele é tanto juiz como ele também vai ser profeta no meio do seu povo. E no final da sua vida, o povo vem com um pedido que Samuel vai estranhar muito. Eles vêm pedir agora uma nova forma de viver o seu povo, não mais esse povo que está vivendo como vinha até agora, sendo julgados através de juízes que Deus levantava para ajudá-los e para auxiliá-los. Capítulo 8 vai falar que Deus se reúne junto com Samuel e pede para Samuel que eles querem um rei sobre eles. E prosseguindo essa história, ele vai ungir um rei. O primeiro rei vai ser Saul, que vai realizar grandes triunfos militares, mas logo vai deixar evidente que ele não seria um bom rei, por uma única questão, que ele não iria obedecer a Deus como deveria. E Deus então não vai deixar prosseguir e continuar o seu reinado, e nem tampouco a sua família permanecer no trono. 1 Samuel capítulo 31 vai tratar desse assunto. Assim nós vamos ver Deus então enviando Samuel para a casa de Jessé, onde Deus iria indicar um sucessor para estar no lugar de Saul. E esse sucessor seria Davi, que seria o próximo rei então sobre o povo de Israel. 1 Samuel capítulo 16. As características de Davi seria de ser um rei que não confiasse na sua própria força, que não olhasse para si e achasse apto tão somente para todas as questões. A gente vai ver isso lá em 1 Samuel capítulo 17. E também uma outra característica no reinado na pessoa de Davi como rei, é que ele era aquele que respeitava também a unção de Deus sobre o rei atual, porque quando ele foi ungido, Saul ainda reinava. E dessa forma, ao ser ungido, ele respeita a unção de Deus sobre a vida de Saul, não querendo tomar o trono de forma violenta ou de qualquer outra forma. 1 Samuel capítulo 24 e capítulo 26 trata desse assunto. Depois da morte de Saul, então Davi torna-se rei. E ele vai ser primeiro rei não sobre toda a nação, mas primeiro ele vai reinar sobre Judá, 2 Samuel capítulo 1 a 4.
e depois sim ele também vem reinar sobre Israel, que seria os capítulos 5 a 24 de 2 Samuel. O seu reinado é o assunto principal ou maior no livro de Samuel, quando nós dividimos ele em dois, ou seja, o assunto de 2 Samuel. Davi faz com que Israel, então, seja grande e poderoso. Ele foi um rei que deixou, nas suas características de reinado, deixou Deus agir, né? Deixou Deus de fato reinar sobre o seu povo, através dele como instrumento de Deus na vida desse povo. E também uma coisa interessante que nós vemos em Davi diferente de Saul, ele reconhece quando ele erra, né? E o seu erro que está no seu reinado, ele se prostra diante de Deus e reconhece, né? E se humilha perante Deus, né? 2 Samuel capítulo 11, capítulo 12, capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24 e depois no livro de Salmos, principalmente o Salmo de número 51, vem mostrar essa característica no rei Davi nesse momento. Os livros de Samuel são importantes por quê? Porque os livros de Samuel mostram a nova realidade de Israel, ou a sua grandeza, né, que seria esse período monárquico na vida desse povo. Samuel, como eu disse, ele é um profeta que domina essa primeira fase da história, sendo também ele o último juiz, ou seja, ele está terminando aquele período da história desse povo no período de juízes. Na Bíblia do Antigo Testamento hebraico, né, ou não na versão grega, esses livros seguem após o livro de Juízes como sendo um só livro. Não vamos encontrar 1ª e 2 Samuel, vamos encontrar o livro de Samuel. O que explica porque nós chamamos o segundo livro de Samuel é que nós vamos ver que Samuel não aparece nesse livro. Por isso nós vamos entender que um só livro como o livro de Samuel. Aprofundando um pouco sobre esse livro. Samuel, então, além de juiz, exerceu a função importante como profeta na vida do seu povo. Ele serviu de elo entre esse período, juízes, onde ainda não há reis sobre Israel, e o período dos reis, quando agora esse povo tem alguém para comandar na sua liderança. A questão é, por que os israelitas pedem um rei, depois desse grande período de juízes? Algumas razões nós vamos ter por trás dessa questão, desse pedido desse povo. Duas delas são filhos. Os filhos de Eli, 1 Samuel capítulo 2, versos 12 a 17, 1 Samuel capítulo 3, verso 11 a 14, e 1 Samuel capítulo 4, versos 5 a 22, vai falar dos filhos de Eli, que eram pessoas que o povo não via com bons olhos para governar ou para estar na liderança de Israel. Os segundos filhos são os filhos de Samuel, que não é muito diferente na questão dos filhos também de Eli, que está lá em 1 Samuel capítulo 8, do verso 1 ao 3 e o verso de número 5. Eles não eram bem vistos para estar prosseguindo então nessa linhagem sucessora de governo sobre Israel. Israel era já há quase 2 séculos, então, governado por esse período chamado de juízes. Era um período da teocracia, onde Deus levantava pessoas. Mas o povo ainda não tinha visto o quê? O descanso dos seus inimigos. Os seus inimigos ainda estavam dando canseira a esse povo. E principalmente um povo chamado filisteus, que Israel então olha para isso e chega para Samuel e fala: precisamos de um rei e queremos um rei para nos governar. Israel queria o quê? Um rei que os livrasse do aperto causado por esses povos que sempre estavam oprimindo Israel. 1 Samuel capítulo 8, verso 19 a 20 e capítulo 9, verso 16 vem falar sobre essa realidade.
Os filisteus, eles tinham vencido os israelitas, e isso tinha trazido consequências terríveis para o povo de Israel. 1 Samuel capítulo 4 nós vamos entender as consequências que ali estão. O que faz esse povo? Eles estabelecem guarnições em Israel e em redor de Israel, isolando as tribos do sul. As demais nações, né, também eram vistas como nações bem organizadas politicamente. Israel estava olhando para tudo isso, né, para a força bélica dos filisteus, para a organização política das demais nações, enquanto que Israel ainda dependia do quê? De liderança espontânea, de juízes que eram levantados por Deus em tempos de crises na vida do seu povo. Por isso que Israel, olhando para outras nações, eles falam, nós queremos um rei conforme as outras nações. Outra questão séria que nós precisamos entender aqui com relação aos filisteus. Os filisteus, eles mantinham um controle na manufatura e também nas ferramentas e armas feitas por ferro. Eles eram aqueles que tinham controle sobre isso, eles sabiam lidar com o ferro e fazer ferramentas e armas a partir desse produto. 1 Samuel capítulo 13, verso 19 a 21 vai tratar um pouco desse assunto. Nós sabemos que vários juízes foram levantados, né, para lutar principalmente contra os filisteus. E por isso, pelos filisteus terem uma formação militar forte e terem ferramentas também mais pesadas do que Israel, esses juízes, por mais que lutassem contra eles, não tiveram um êxito definitivo em relação aos filisteus diante do povo. Então Israel queria um rei que pudesse, conforme as outras nações, ter uma organização, ou organizar politicamente o povo. E também que fosse um rei guerreiro e hábil para os liderar contra essa invasão, principalmente dos filisteus. A primeira escolha, que está lá em 1 Samuel capítulo 10, verso 23, foi de Saul. Qual era a característica de Saul? Segundo o texto da palavra de Deus, Saul era, no meio do seu povo, um gigante. Da altura do ombro para cima, ele passava todos os homens da sua terra. Ele era uma pessoa alta e ele era hábil guerreiro também. Ele era uma pessoa forte, robusta. Outra característica dele é que ele vinha de uma tribo central que era uma tribo aparentemente mais fraca entre as tribos. Está lá em 1 Samuel capítulo 9, verso 21. Por que isso é importante? Porque ele vindo dessa tribo, ele não ia trazer inveja entre as demais tribos. 1 Samuel capítulo 10. Essa era uma característica também presente em Saul. A pergunta para nós é, esse pedido do povo era lícito ou não? 1 Samuel 8, verso 7, Deus chega a Samuel e fala para Samuel, olha Samuel, não ligue pelo que esse povo está falando, o que eles estão pedindo, e sim atende ao povo, atende ao seu pedido, porque eles estavam não rejeitando a Samuel naquele momento, eles estavam rejeitando a Deus como o seu rei. E é isso que Deus deixa claro para Samuel naquele momento. Assim, o desejo por um rei, na verdade, era rejeitar o reinado de Deus que era feito através do período de juízes. Mesmo assim, Deus olha para esse povo e atende o seu pedido. Mas o povo não deveria esquecer o quê? Mesmo que houvesse um rei sobre si, esse rei seria instrumento de Deus que ainda era rei sobre o seu povo. Os livros de Samuel, então, nos proclamam e nos levam a entender essa mensagem de Deus sobre a vida desse povo, que Deus é quem reina sobre todos os povos. E reconhecer a Deus como rei deveria implicar para eles o seguinte: Deus
ser de fato o rei sobre eles. E o próprio rei humano que se levantasse de acordo com a vontade de Deus, teria que ser sujeito também à vontade divina, ou seja, reinar de acordo com a vontade de Deus. Todo povo, inclusive o rei, deveria viver tendo essa consciência. Essa consciência já estava onde? Já estava no livro das leis de Deus. Deuteronômio capítulo 17, do verso 14 até o verso 20, vem já mostrar essa lei que deveria estar presente na vida desse povo. Né? Que na verdade era mostrar o quê? Que Deus era o rei sobre eles. Mas o povo estava insistindo em querer um rei humano diferente. Assim Deus faz o quê? Deus escolhe Saul. Não é o povo que escolhe. Não é Samuel que escolhe. É Deus que escolhe. Deus escolhe governantes para o bem, como Deus pode escolher governantes para o mal, nesse sentido de mostrar, né, uma lição para a vida do seu povo. E Deus escolhe um rei segundo aquilo que pensava o povo, para trazer uma lição à vida desse povo. E Saul foi um rei o quê? Que não se sujeita ao reinado de Deus. Saul não andava segundo a vontade de Deus, ele vai recusar isso. E por ele recusar a viver dessa forma, ele vai ser então rejeitado por Deus. 1 Samuel capítulo 13, verso 8 a 14, e 1 Samuel capítulo 15, verso 10 a 35, e depois capítulo 31. No lugar de Saul e do pedido do povo, Deus agora vai fazer o quê? Vai fazer uma segunda escolha. A primeira escolha foi de acordo com a vontade do povo. Agora Deus vai fazer uma escolha segundo a sua própria vontade. Então Deus escolhe Davi para ser rei de Israel. Um rei que veria o Senhor agindo por meio dele. Ele não iria fazer por si só. Ele é um rei que olha para si, diz que para si, e em si nada ele é. Ele tem total dependência de Deus. 2 Samuel, capítulo 8, verso 6 e verso 14, mostra essa característica muito presente na vida de Davi. Assim Davi então faz o quê? Tendo a total dependência em Deus e colocando sempre na disposição de Deus, Davi vai conquistar as vitórias sobre os inimigos do povo de Deus. Porque todas essas vitórias vêm de Deus através de Davi. Começando por onde? Pela sua peleja contra Golias. 1 Samuel 17. Quem é que estava preparado para vencer Golias? Por que Golias é chamado nesse momento para desafiar o povo de Deus? Lembre, Saul era o rei mais alto do seu povo, ele era um gigante. Ali Golias estava na verdade fazendo o que? Desafiando o próprio rei. Não tinha outro que pudesse se igualar a ele, teria que ser Saul. E Saul foge desse momento, por mais que ele seja alto, por mais que ele seja habilidoso. Quem vai ganhar essa guerra é o pequeno Davi. Mas esse pequeno Davi guerreia de que forma? Confiando em Deus, simplesmente na dependência de Deus. Essa é uma característica muito forte em Davi. Por isso que Davi então prevalece sobre a casa de Saul. 2 Samuel capítulo 2, verso 12 ao capítulo 4, também verso 12. Ele vai prevalecer sobre a casa de Saul. Ele é ungido rei sobre todo Israel. 2 Samuel capítulo 5, verso 1 a 5. Ele vai conquistar os filisteus, ele vai conquistar os moabitas, ele vai conquistar os amonitas, ele vai conquistar os edomitas. Porque ele consegue todas essas conquistas. Através dele, de Davi, Israel alcança limites territoriais como nunca tinha alcançado. Por quê? Porque Davi reinava sob o reinado de Deus. Era Deus sobre sua vida. E em poucos anos, então, essas tribos que estavam desorganizadas torna-se a primeira nação da Palestina ou da Síria. Se torna uma potência em pouco tempo. Agora, a nação já está pronta. E essa nação precisa do quê? Precisa de uma capital.
para o seu governo ou para o governo de Davi, ele precisaria de uma cidade onde ele pudesse colocar como capital, como centro de todo o reino de Israel. E dentro do território da sua tribo de Judá, havia uma cidade que era muito fortificada. E os seus habitantes se chamavam Jebuseus. Né? E a cidade era a cidade de Jebus. Né? E essa cidade e seus habitantes ainda não tinham sido dominados pelos israelitas. Tal era a fortaleza que era essa cidade e a estratégia que essa cidade tinha contra aqueles que queriam invadi-la. Juízes capítulo 1, 8 e capítulo 19, verso 10 até o capítulo 12 já vai falar sobre esse povo e sobre essa cidade. Né? E esse é o local que Davi então faz o quê? Escolhe para estabelecer a sua capital. 2 Samuel capítulo 5, versos 6 a 10. Por mais de 1000 anos, esse local, que é conhecido também como Monte Sião, tinha sido habitada por esse povo. E agora, esse local vai ser conquistado por Davi também. E a cidade vai passar a ser chamada Jerusalém, né, que vem um pouco da palavra Jebu, né, e Shalem, que é Shalom, ou a cidade também conhecida como a cidade de Davi. Jerusalém era um local ou um lugar bem localizado, num território neutro, né, neutro entre o norte e o sul, né, onde até diz o texto da palavra de Deus em 2 Samuel capítulo 5, verso 6, era um local até onde cegos e coxos podiam defendê-la. O Monte Sião então era o quê? Uma fortaleza natural. E é para lá que Davi vai colocar então a sua capital. E é para lá também que Davi manda vir de Siló a arca da aliança, para que ali também fosse o local onde o culto a Deus deveria ser prestado. 2 Samuel capítulo 6. O que nós vemos então nessa cidade, nesse local? Ele se torna o centro do governo e o centro de culto da nação também. Isso é importante nós entendermos para depois, quando nós formos para o livro dos reis, a gente vai entender um pouco essa divisão que acontece na nação de Israel, quando ela se divide. E essa Jerusalém, nesse sentido, como governo e como culto a Deus, vai tomar uma proporção diferente para frente. Mas Jerusalém então se torna o quê? O foco e o símbolo de toda a esperança de Israel. Israel agora ainda como uma só nação, como um todo. Nós já vimos que na época dos juízes crescia essa esperança por um juiz diferente. Alguém que viesse libertar o povo, não ocasionalmente, não só nos momentos de crise, mas que fizesse e trouxesse uma libertação definitiva. E o povo pensava o quê? Em um rei, como as outras nações, que isso seria para eles a solução. Mas logo no início da monarquia, Israel descobre que os reis são homens imperfeitos. Ele vai descobrir isso como nação. Assim vai nascer o quê? A esperança por aquele ungido por Deus, o Messias, que venha cumprir a vontade divina, e o povo passa agora a esperar por ele, por esse Messias, alguém que virá para fazer realmente aquilo que Deus instituiu para essa nação. Tanto Saul, 1 Samuel 11 ao 14, como Davi, 2 Samuel 5 ao 10, decepcionaram o povo no final dos seus reinados. Ambos trouxeram uma decepção para o povo. Por isso cresce no meio do povo o quê? Uma esperança de um Messias, um rei que traria a paz. A paz tão aguardada, a paz tão sonhada por eles. E o Messias teria que ser um rei mais perfeito que o rei Davi, mesmo que esse Messias viesse do trono de Davi. 1 Samuel capítulo 9, verso 4, 1 Samuel capítulo 11, verso 6, verso 13, verso 38, capítulo 14, verso 8 e 2 Samuel 18, verso 3. Vai tratar
ânsia que o povo tinha, dessa expectativa do povo de um Messias mais perfeito que o rei Davi. E uma das razões para isso estava nas palavras do profeta Natã quando Davi errou, quando Davi pecou. 1 Samuel, ou seja, 2 Samuel capítulo 7, principalmente o verso 16. Primeiro, 2 Samuel 7 vai falar sobre esse momento do pecado de Davi e a vinda do profeta para conversar com ele. Mas o verso 16, ele deixa bem claro, Natã, com as palavras proféticas a Davi e seu reino, dizendo: a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre. O seu reino será estabelecido para sempre, ou seja, é algo que não vai mais acabar. Essa expectativa vai gerar no meio do povo. Essa promessa também vai estar no meio do povo, por meio do profeta Natã. Porque Deus então promete levantar o quê? Um descendente de Davi para reinar sobre o seu povo, para um reinado que seria eterno. Mas quem será esse filho de Davi? Sua esposa, 2 Samuel 2 Samuel 6, verso 23, a filha de Saul era estéril. Ela foi impedida de gerar filhos por ela zombar do seu marido, quando a arca chega na presença da cidade. E essa expectativa ainda seria muito mais presente, porque um tempo considerável vamos ter agora. Até 1 Reis, capítulo 1, verso 20 a 27, ainda temos uma expectativa. Como e onde virá esse filho de Davi para ser aquele que vai estabelecer o reino de Deus? Quase a metade do livro de 2 Samuel está preocupado para deixar claro essa resposta que o povo tem, que o povo pergunta, que o povo quer saber. 2 Samuel capítulo 6, 20 até o capítulo 7, 29. 2 Samuel capítulo 9 até o capítulo 20, nós vamos ver esse livro, o segundo livro de Samuel, preocupado em deixar claro essa resposta que está na pergunta do povo: quem será esse filho de Davi? Salomão vai herdar o trono de Davi, seu pai. Mas ele estabelecerá a paz em Israel, por mais que o seu nome venha dessa palavra paz, será ele que vai estabelecer? Vemos no livro de Samuel o nascer de uma esperança messiânica, aquele que subiria ao trono e trouxessem a paz. Essa esperança messiânica nós vamos ver presente depois, até mesmo nos demais profetas maiores, ou profetas posteriores, onde Isaías vai falar sobre o príncipe da paz que viria. Era uma expectativa que estava nascendo já no livro de Samuel, e estava tomando corpo, da esperança desse Messias que traria a paz. E essa esperança então teria o propósito de levar o quê? O povo a reconhecer que o seu rei é o próprio Deus. Assim, encerrando o livro de Samuel, nessa época o povo então começa a esperar por um rei ideal. Quem é esse rei? O Messias que virá. Isso nós vamos ver agora presente na continuidade dos livros dos profetas anteriores, que é o livro de Reis. Isso na próxima semana nós vamos estar então trabalhando esse aspecto no livro de Reis e procurar entender o que está acontecendo na vida desse povo agora, a partir dessa pergunta e a partir desse pedido que nós temos no livro de Samuel. Queremos um rei para nós, um rei que nos governe politicamente, um rei que nos governe com força, força bélica, militar mesmo, e Deus vai mostrando isso na vida desse povo, onde surge então Davi. E Davi levanta essa esperança messiânica, porque Davi faz o quê? Une toda essa nação, e Davi vai trazer o quê?
uma organização política e uma organização militar para esse povo, né? Aquilo que esse povo aguardava. Mas Davi não é ainda a resposta para esse povo. Por isso fica a pergunta: quem será? Semana que vem nós prosseguimos então no estudo da Palavra do Senhor, entendendo um pouquinho melhor os demais livros do Velho Testamento. Esse material que nós hoje passamos aqui vai estar lá no site revsaulo.com.br, né, que você pode acessar, né, e ir aos textos para você analisar, né, cada decorrer dessa história, para nós prosseguirmos entendendo o que de fato o Velho Testamento traz para nós como referência para as nossas vidas também. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te anime cada vez mais na sua presença e que possamos prosseguir confiantes, né? Que tudo está nas mãos de Deus. Ele é o rei sobre todos os reis, ele é aquele que governa sobre todas as coisas, né? Tudo está no seu controle, né? E estando no seu controle, nós precisamos aprender a olhar para Deus e obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos e viver os seus propósitos. Que assim seja nas nossas vidas. Curvemos as cabeças e vamos orar mais uma vez ao Senhor nosso Deus. Pai, obrigado por esse momento do estudo da tua palavra. Obrigado porque o Senhor mostra a Deus a realidade humana e a realidade divina acima de todas as coisas. Que possamos aprender, ó Deus, a viver de fato, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, né, o Messias que veio, o nosso Rei, acima de todos os reis, né, soberano sobre todas as coisas. E entender que o Senhor está também, Pai, está sentado no seu trono de graça e o Senhor também governa sobre todas as coisas. Tudo está nas tuas mãos. Que o Senhor possa, ó Deus, de forma providencial, estar abençoando, Senhor, a cada um de nós, ó Pai, os nossos lares, as nossas vidas, e que nós possamos, fortalecidos no Senhor, continuar avante, entendendo o Teu querer e os Teus propósitos nesse momento que passa o ser humano sobre a face da terra. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, a cada um de nós, ó Pai. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.